Romanos, capítulo 8. Chegamos nesse capítulo especial também. Todos são, mas Romanos 8 é muito querido. Vamos ler os 11 primeiros versos. Vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Logo após a leitura, nós faremos uma breve oração. Romanos, capítulo 8, de 1 a 11. Assim diz a palavra do Senhor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém. Senhor Deus, nosso Pai celestial, nós estamos, Pai, diante da Tua palavra. Ela é a verdade, ela é viva, ela é eficaz. E agora, Pai, nós precisamos do Espírito Santo da verdade. Ele que é o autor dessa palavra, que ele venha ser o nosso ajudador, o nosso professor, aquele que nos guia mesmo em toda a verdade. Que nessa manhã, Pai, o Teu nome seja engrandecido, exaltado em cada classe dessa escola dominical. Também ajuda cada professor que tem a responsabilidade de entregar a Tua palavra. Que nós possamos cada vez mais diminuir e o Senhor crescer, engrandecer. Então abençoa a Tua palavra e cada amado que chegou nessa manhã, aqueles que já estão em Cristo, possa mesmo crescer na graça, no conhecimento, desenvolver a sua fé e assim, Pai, agradar ao Senhor. E se porventura há entre nós aqueles que ainda estão sem Cristo, o Senhor conhece, Pai, cada coração e faça uma obra especial hoje pela manhã. Então entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Aceita a nossa gratidão
No nome de Jesus, amém. Amados, podemos assentar. Irmãos, nós vimos assim, temos caminhado nessa epístola tão maravilhosa, a epístola de Romanos. E chegando nesse capítulo 8, aqui há uma declaração, uma afirmação do apóstolo Paulo para a igreja ali em Roma. Ele diz: agora, pois já, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É uma maravilha essa afirmação, essa declaração de Deus, que não há mais condenação. Mas para quem? Aqui o apóstolo diz: somente para os que estão, veja, em Cristo Jesus. Então, nos capítulos iniciais de Romanos, o Paulo mostra que, diante de Deus, esse Deus que é santo, esse Deus que é justo, um Deus que é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, mas ele é um Deus de justiça. E aqui indica que há uma condenação. Deus vai julgar esse mundo e vai condenar. É uma afirmação até dolorosa, e muitos vão encarar essa condenação de Deus. É um fato. E eu diria assim, o homem, as criaturas de Deus, precisam ouvir, entender e saber que esse Deus, que é chamado um Deus de amor, que ama todos, ele é um Deus de justiça. E ele vai julgar esse mundo. E há uma condenação que é certa. E é temeroso alguém não só saber, mas ter que enfrentar o juízo de Deus. Ele é um reto juiz e não tem conversa, vai condenar. E amados, a notícia alegre nessa manhã é que não há mais condenação. Mas para quem? Não é, Paulo diz? Para os que estão em Cristo Jesus. Ele diz, olha, agora é presente, é nesse instante, é nesse momento. Isso nos remete que esse agora houve um antes, né? Então, antes, quem eram esses que agora estão em Cristo Jesus? Então, a carta aos Romanos, desde o capítulo 1 até agora o capítulo 7, Paulo demonstra isso, né? Os que estão em Cristo Jesus. Porque outrora, antes, no capítulo 1, ele diz que, se você ver, ele apresentando o evangelho ali, no capítulo 1 e no versículo 16, ele diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus, ela se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo, ele viverá pela fé. Então, Paulo aqui, ele mostra, né, a justiça de Deus, o juízo de Deus e o escape desse juízo, que é o evangelho, né, a salvação. É o poder de Deus para a salvação. E aí ele coloca tanto para o judeu, como também para o grego, ou seja, toda a humanidade, né? E antes havia Paulo era um judeu,
e era bem notório, né, o judaísmo e os não-judeus, que eram chamados de gentios. Mas aqui Paulo está demonstrando a, a realidade, o que é o evangelho de Jesus Cristo, e ele está, assim, oferecido, né, pregado a todos, tanto aos judeus como também ao grego. E no capítulo 1, capítulo 2, ele vai mostrar que tanto o judeu como o gentil, outrora, estavam sem Cristo. E a Bíblia mesmo declara que todos, né, nós, ele vai no capítulo 2 e o capítulo 3, mostrar que todos nós estamos debaixo do pecado. É notório aqui, não precisa, né, repetir, mas nós sabemos a condição do homem. Já mesmo o homem é contaminado, é caído, é de uma raça decaída pelo pecado. E todos nós estamos condenados, debaixo mesmo da ira de Deus. E ela vai se revelar contra toda a injustiça e a impiedade dos homens. Então essa é a condição. E Paulo vem mostrando que tanto o judeu como o gentio estão debaixo da ira, debaixo da condenação. Ele chega no capítulo 3, no verso 9, ele diz que se conclui de tudo isso, né? Temos nós qualquer vantagem? Ele falando como um judeu, porque à vista os judeus eram orgulhosos, né? Porque a eles foram confiados os oráculos de Deus. Eles eram filhos de Abraão, e etc., se achavam melhores e superiores do que os outros povos. Mas na realidade, Paulo diz que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Aí ele diz, não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, está vendo? Todos, sem Cristo, né? Todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Essa é a condição da raça humana, debaixo do pecado. Não há justo, nenhum sequer, e aí ele vem desenvolvendo no capítulo 3, né? Debaixo da ira de Deus, todos são culpados diante de Deus. Aí chega no capítulo 3, verso 19, ele diz assim, olha, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpado perante Deus, ou seja, debaixo do pecado, né? Sofrendo a penalidade, a ira de Deus, debaixo da lei de Deus, porque a lei condena todo homem e todo vai ficar calado e culpado diante de Deus. E diz o verso 20, visto que ninguém será justificado diante dele, diante de Deus, por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, essa é a condição dos sem Cristo, né? E Paulo chega no capítulo 7, e aqui no verso 24, ele diz assim, olha, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então ele mostra o antes, como estavam tanto judeus como gentios sem Cristo, ou seja, debaixo do pecado, debaixo mesmo da lei, e desventurado, homem mesmo, o homem, né, sem nenhuma perspectiva, restando só encontrar-se com Deus, ser julgado por Deus, porque a Bíblia diz, ao homem está ordenado morrer uma única vez, vai se apresentar ao seu Criador, e depois disso vem o juízo, vem o julgamento de Deus. Então, sem Cristo, Paulo descreve lá aos Efésios, né? Sem esperança, sem comunidade, sem Deus nesse mundo, fora. Né? Isso que é a condição.
Então, sem Cristo, perdido. E aí chega no capítulo 3, o Paulo mostra, né, mas agora se manifestou mesmo a justiça de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Então ele diz, né, em Cristo Jesus, que veio ele para tomar o nosso lugar, tanto de judeus como de gentios, né? Colocar todos mesmo debaixo, né? Todos mesmo, assim, a justiça, a manifestação é oferecida a todos. Ele diz aqui no verso 21 do capítulo 3, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, veja, mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos. Mas ele dá uma específica quem é, né? Para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, esse antes, Paulo está tratando, né, mostrando a condição dessa igreja que antes estavam sem Cristo, né, condenados, mesmo à perdição eterna. Mas agora, volte lá para o capítulo 8, né? Mas agora, Paulo diz, pois já não há nenhuma condenação. Passamos, né, da morte para a vida. Não vamos mais enfrentar o juízo de Deus, a justiça de Deus, a ira de Deus. Estamos livres dessa condenação. Somente para quem? Os que estão realmente em Cristo Jesus. Então, Paulo, agora, né, ele trata dos que estão em Cristo. A partir do capítulo 4, ele mostra, e nós vemos assim andando, né, nessa parte do evangelho do livro de Romanos. No capítulo 4, ele mostra os que estão em Cristo, estão à semelhança de Abraão, de Davi, que andam mesmo, né, como segundo Abraão, o pai da fé, andam nas pisadas da fé. No capítulo 5, ele confirma os benefícios, as bênçãos os irmãos leram, né? Capítulo 5 ele diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos. Aí mostramos aquela série de privilégios que nós temos, paz com Deus e assim vai por diante, né? Chega no capítulo 6, ele diz que nós estamos livres do domínio do pecado. E no capítulo 7, ele diz que nós estamos livres do domínio da lei. Então, resume, né, nesse capítulo 8, quando ele diz, agora, pois já, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o capítulo 8, irmãos, é essa nova vida, é o andar dos que estão em Cristo Jesus. Ele diz assim, no capítulo 7, no verso 6, olha, agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não mais na caduquice da lei. E nós estamos mostrando, né, que capítulo 1 até o capítulo 7, Paulo trata da condenação, Paulo trata da justificação, da salvação, e Paulo vai tratar da santificação. Então, é o resumo, quando ele chega aqui nesse capítulo 8, ele vai tratar disso. Uma nova vida para os que estão realmente em Cristo Jesus. Não há mais condenação. E sim, andar agora em novidade de vida, que é a santificação. Então, é isso que nós resumimos e vamos agora, né, adiante. E sabe, amados, isso aqui não é religião, não é denominação, mas é em Cristo. Um grande homem de Deus, ele
normalmente se coloca epitáfio, né, nas tumbas, nas sepulturas, e pediram para ele escrever o que ele gostaria, né, de colocar assim no seu túmulo. E ele disse: escreva aí, em Cristo. Mas só isso? Só isso? Em Cristo? Irmãos, estar em Cristo é tudo. É uma alegria, é um regozijo, é não mais experimentar e enfrentar e encarar, né, a condenação de Deus. É libertação, é uma nova vida, é uma nova criação. É tudo de novo, né? É tudo de bom. Então, Paulo está mostrando à igreja quem eles eram, o antes, sem Cristo, né? Agora em Cristo. Não é mais judaísmo, não é religião, não é denominação, mas é ser realmente uma nova criação. E aí ele diz, né? Vamos lá, aqui no verso 8 do capítulo 1, né? Não há mais condenação para os que estão realmente em Cristo Jesus. E ele vai dar uma série de porquê isso, portanto, por isso, ou seja, vai explicar, né? Vai dar realmente a explicação. Então, no verso 2, ele diz assim, olha, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Não há mais condenação para os que estão em Cristo, por quê? Né? Ele afirma, porque a lei do Espírito da vida em Cristo já te livrou da lei mesmo do pecado e da morte. Amados, o capítulo 7 todinho e uma parte do capítulo 6 nós tratamos, né, sobre a lei de Deus e a lei mesmo que Paulo chama aqui do pecado e da morte. Nós sabemos que os preceitos de Deus, a lei de Deus, a lei moral de Deus, revela a nós quem Deus é. Deus se revela não só, né, através da criação, mas através daquilo que Ele nos deu, a sua palavra. E a lei de Deus revela quem Deus é, esse Deus santo, a sua santidade. E Paulo, no capítulo 7, no verso 12, ele diz, por conseguinte, a lei, ela é santa. O mandamento é santo e justo e bom. No verso 14 ele diz, porque sabemos que a lei é espiritual. Então, não tem nenhum problema com a lei, né? Nenhum. Mas o que a lei realmente nos mostra, ela faz o que? Ela avulta, ela realça realmente quem eu sou, quem nós somos. Ela expõe a nossa natureza. Ela mesmo, né, mostra quem nós somos, pessoas, né, contaminadas realmente pelo pecado, de uma natureza totalmente decaída, finalmente depravada. Não há bem nenhum em nós, em mim. E o Paulo, né, ele dá esse testemunho no finalzinho do capítulo 7, no verso 15. Ele diz assim, olha, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se eu faço o que não quero, consinto com a lei, que ela é boa. Não é? Ele diz aqui, neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é,
na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro com a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro do pecado, da lei do pecado que está nos meus membros. Então ele diz, né? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, irmãos, a lei de Deus, ela realça, né? Ela mostra, ela escancara realmente quem eu sou, quem nós somos. E olha, esse homem aqui, ele estava cheio do Espírito Santo. E o crente precisa entender que esse corpo aqui, irmãos, ainda não foi remido de forma nenhuma. Você tem, e eu, um inimigo ferrenho, um inimigo íntimo que está a cada dia, a cada hora contigo. Sabe, não brinca com a carne, eu sempre falo, porque ela é má. Nós somos regenerados espiritualmente falando, mas essa carne aqui não foi tratada ainda. Ela continua ativa, viva. E Paulo está dizendo, olha, eu não encontro bem nenhum nessa carne, só mal. Irmãos, isso parece uma revelação, porque o crente acha, eu já aceitei Jesus como meu Salvador, está tudo certo com a minha vida. Coitado, eu diria. Falta de doutrina, pastor. As igrejas hoje não querem, vamos dizer, gastar tempo, é até feio dizer gastar tempo, né? É ganhar tempo, é instruir, ter mesmo tempo com Deus, entender realmente quem nós somos. Irmãos, em ti e em mim eu afirmo que não tem nada de bom, nada que presta. Os meus pensamentos e os teus são para o mal. Nós temos prazer em fazer o mal, em servir essa carne. E a Bíblia diz que são prazeres sim. O pecado, ele é gostoso, ele é prazeroso. Não sejamos hipócritas, né? É só seguir, é só deixar. Deixa a carne te levar. Tem uma música, deixa a vida me levar, né? Leva a vida eu, vai levar para o inferno. Deixa a vida te levar. Essa carne aqui. Paulo diz assim, nem eu mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Um homem cheio do Espírito Santo. Sabe o que ele estava querendo dizer? Impactar a mim e a ti. Se ele, né, não entendia, nesse sentido, ele está mostrando que nós somos assim, irmãos. Essa é a minha realidade e a sua realidade. E cada vez que eu envelheço, sabe, mais velha fica essa carne. Mais propensa ao pecado. Mais gosta do pecado. E cabe a nós entender isso, né? Por isso que Paulo diz, o novo, aquele que é uma nova criatura, existe mesmo, ele diz aqui, uma guerra. A lei, né? A lei da carne, como ele está dizendo aqui, a lei mesmo da carne e do pecado que leva à morte, guerreando contra a lei da vida e do Espírito, ou seja, os princípios, né?
os propósitos, os preceitos. Então, é isso que ele está dizendo, olha, porque, verso 2, a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte, ou seja, da condenação, da separação. E quando nós tratamos de morte, lembra bem, né? Nós tratamos de separação. E aqui Paulo está falando da morte eterna. Porque essa morte que está, vamos dizer assim, à frente de nós, adiante de nós, é a consequência dessa carne. A carne, no verso 7, Paulo diz assim, olha, por isso o pendor da carne, ou seja, as inclinações, os pensamentos, os desejos, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque a carne, declaradamente, ela é uma inimiga de Deus. Inimiga de Deus. Fica certo disso. Tem um inimigo de Deus habitando em ti, em mim, e é um inimigo de Deus. Como pode, pastor? Eu já sou salvo, já sou crente em Jesus Cristo? Sim, mas esse corpo aqui continua, meu amado. A inimizade ainda não foi tratada, não. E é bom você saber disso, porque sabendo, tu vais poder cuidar melhor, né? Dar mais atenção. Por isso que tem muita gente aí que se diz crente, que vive uma vida à toa, né? Sem conhecimento, sem saber. Né? Vou fazer as vontades. Vai. Está mostrando que continua, né? Inimigo de Deus. E não tem conversa, não tem conciliação. Como é que Deus trata os seus inimigos? Irmãos, não queira, a Bíblia diz, cair na mão de um Deus irado. Ele vai tratar cada um dos seus inimigos. E essa carne aqui ele vai destruir. Por isso que a morte, ela mesmo é o começo, né? Deus vai matar, porque o salário do pecado é o que? É a morte. Por isso que você e eu vamos morrer, mesmo salvos por Jesus Cristo. O espírito está salvo, mas a carne não, vai ser tratada. E Deus assim esmaga, né, os seus inimigos. Foi o que ele fez com Jesus Cristo. Nós vamos ver mais adiante, né? Jesus, quando Deus colocou sobre ele, naquele corpo perfeito, o pecado de todo mundo, Deus tratou com o pecado na carne de Cristo, esmagando, moendo, tendo prazer em mesmo acabar, liquidar com essa carne. E é isso que ele vai fazer contigo e comigo. Vai virar pó. Né? O mundo é inimigo de Deus também. Ele vai acabar com esse mundo. Vai lançar fogo, vai destruir esse inimigo. Ele diz que vai criar novos céus e nova terra, onde habita a justiça. O diabo, Satanás, já está julgado, sentenciado e vai ser mesmo derrotado, né? Tratado. Vai ser lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, Paulo está dizendo aqui, né? A lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. E quem é, né, a lei do Espírito da vida que te livrou? É o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, que nos dá vida. Efésios 2:1 diz, né? O que está escrito lá? Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. É o Espírito Santo que vivifica, que dá uma nova vida. Aliás, ele é Deus.
E foi com esse propósito que Deus enviou. Jesus Cristo disse, olha, importa que eu vá. E se eu for, eu não vos deixareis órfãos. Eu enviarei o outro Consolador, o Espírito Santo da verdade. E quando ele vier, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o mundo não conhece o Espírito Santo, nem pode ter o Espírito Santo. Mas somente aqueles a quem Deus deu o privilégio de ser vivificado, né? Vos dá vida. E esse é o papel do Espírito Santo. E como é que ele age? Efésios 1, 13 e 14. Depois que ouvistes a palavra da verdade. Então, é triste, pastor, mas as igrejas estão esquecendo de pregar a palavra da verdade. Estão no oba-oba. Né? Foi um irmão ontem, postou um videozinho no nosso grupo, né? O culto virou mesmo uma coisa estranha aos olhos de Deus, em que o homem é o centro, é a vantagem, é tudo para o homem, é aquilo que o homem pode fazer, é aquilo que o homem, enfim, né? Mas o culto verdadeiro é o culto da pregação da palavra. A verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O resto tudo é enganação. Mensagem do diabo, diabólica. A verdade que liberta. Então, depois que ouvistes a palavra da verdade, tem que pregar a palavra da verdade. Como ele disse lá, os pastores hoje estão buscando, não é, novidades para encher as igrejas, para agradar o público. Dizer, não, meu irmão, vem que tu vai ser curado do teu câncer. Vem que tu está com problema, faz um voto, um propósito com Deus que ele vai te fazer um empresário, tua conta vai ficar cheia de zero, né? Vai ficar bem de vida. Enganação. Isso não é verdade, não. E as igrejas estão cheias. Tem que falar, o homem tem que ouvir a verdade. Deus cura, cura, com um propósito. Mas eu prefiro trabalhar não curado. Eu sou um homem que entendi, tem uma doença que não tem cura. Mas é uma doença abençoada. Irmãos, Deus pode curar com um propósito, para a glória dele. Jesus, quando esteve nesse mundo, ele curou vários. E todos que curaram saíram, o seguiam, louvando, agradecendo e glorificando a Deus. Aqui alguém recebe uma bênção, some da igreja, né? Não quer mais saber, já recebeu, está abençoado. É assim que está. Então tem que ouvir a verdade. Jesus curou, ressuscitou Lázaro, mas vai morrer de novo. Né? Tudo morreu os que ele curou. A carne, mas o espírito não. Então, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Quem salva não é igreja, não é pastor, não é movimento. Quem salva é o evangelho. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. E é segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, 3 e 4. E foi sepultado. E ressuscitou ao terceiro dia. E é segundo as Escrituras. Então tem que ouvir a verdade, a nossa condição diante de Deus, que vamos enfrentar a condenação, a justiça de Deus. E o Evangelho, né, manifesta a justiça de Deus em Cristo Jesus, que ele veio e justamente, né, pagou o preço pelo pecado, com a sua morte, com o seu sepultamento e com a sua ressurreição. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele quem? Crido no evangelho, tem que crer. A obra é de fé. Crer não é acreditar que a coisa existe. Crer é confiar. É
depositar sua confiança, é entregar a sua vida a esse evangelho, né? E isso é pela fé. Sabe, amados? E a fé não é tua nem minha. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. O homem não tem fé para salvar-se a si mesmo. Mas vem de Deus. É um dom. É um presente de Deus. E aleluia nessa manhã, porque Ele me deu a graça de eu acreditar nesse evangelho. Porque um dia, homens sinceros, né? Homens da palavra, homens honestos, pregaram a verdade para mim. E deixaram um legado que nós temos que honrar, de subir aqui para pregar e falar a verdade, não enganar ninguém. Eu estava vendo uma frase de um grande missionário, pregador do nosso século, desses dias, né? Paul Washer, parece. Paul, né? Diz que quer encher uma igreja, prega prosperidade, prega essas coisas, né? Agora, as igrejas que estão pregando a verdade, confrontando o homem, que ele é pecador, confrontando os crentes, que ele precisa de uma vida de acordo com os preceitos de Deus, vão ser poucos, né? Ninguém gosta. Ninguém quer gastar tempo abrindo as escrituras. Mas louvado seja Deus, né? Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido no evangelho. Aí, irmãos, a obra completa, fostes selados, carimbados com o Espírito Santo. Ele que é o penhor da vossa herança, né? Em Cristo Jesus. Então, Paulo diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. E ela te livrou já da lei do pecado e da morte. Aí, veja, por quanto, né? Primeiro foi por quê, agora o 3, por quanto, Paulo continua. O que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus a carne, na carne o pecado. Então Paulo diz, o que, primeira parte aqui, fora impossível à lei, não é? Ou seja, a lei não podia e nem tinha o poder de fazer o quê? Te livrar da lei do pecado e da morte. Era impossível a lei fazer isso. Não tinha possibilidade nenhuma. Aliás, a lei, ela só estabelece e diz, né, para não fazer. Não faça. Mas ela não tem o poder de te ajudar a você não cumpri-la. Né? Essa que é a palavra. Você não tem poder de cumprir a lei. Então ela te condena. Ela é dura. Ela é imutável. Está lá, não faça. Se você faz, já está condenado. Então era impossível, uma coisa, a impossibilidade da lei de quê? De te livrar da lei do pecado e da morte. Ou seja, quem transgride a lei, né, quem ofende a lei, passa a ser o quê? Um ofensor de Deus. Porque a lei, nós vimos, ela é santa, ela é justa, ela é boa, ela é espiritual. E nós somos o quê? Carnais, né? Somos realmente transgressores da lei de Deus. E a lei de Deus, eu acredito que todos sabem, né? Mas é bom, né? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículo 1. Êxodo, capítulo 20 e versículo 1. Essa é a lei moral de Deus, fora os estatutos, os preceitos, os mandamentos, mas aqui o principal, né? Diz assim, olha, Êxodo 20. Então, falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa
da servidão. Deus está falando com o seu povo, mostrando mesmo aqui, né, a libertação, a liberdade. Esse povo estava 430 anos escravizados no Egito por Faraó, servindo a Faraó. E aqui Deus diz: eu sou o teu Senhor teu Deus, que te livrei da escravidão, da casa de servidão. Então ele estabelece, olha, não terás outros deuses diante de mim. É para não ter outros deuses diante dele. Interessante que em pouco tempo, né, esses homens lá fizeram um bezerro de ouro, já estavam adorando. E é verdade, irmãos, que o homem tem outros deuses. É para não ter outros ídolos. Nós temos tratado aqui nessa igreja, né? Diante de Deus. Esse Deus é um Deus zeloso, ciumento. Tudo aquilo que está entre você e Deus, ou que impede você chegar, é um ídolo. Pode ser coisa lícita até. É outro Deus. A quem você está servindo, a quem eu estou servindo. Então, é para não ter. E a verdade é que nós temos, né? Já estamos transgredindo a lei de Deus, ofendendo a Deus, passível mesmo de condenação. Quem tropeçar, quem se propõe a viver, né, cumprindo a lei, mas se tropeçar em um só dos pontos da lei, torna-se culpado de toda a lei. Ou seja, a lei, ela não tem poder de te livrar disso. Ela só diz: não faça, né? Não adora, não terás outros deuses. E o homem tem, infelizmente. Olha a segunda aqui. Não farás, não terás, agora não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. É para não fazer nada, nenhuma imagem. E o homem faz. E até religiões no mundo inteiro fazem. As maiores, né? O catolicismo romano, o hinduísmo, o budismo e assim por diante, né? Lá tudo tem imagens para adorar. Trocaram a glória de Deus pela glória do homem corruptível, a semelhança de imagem de répteis, de quadrúpedes. E vão pagar caro por isso, né? Para não fazer. Olha o próximo. Não terás, não farás e não adorarás, nem lhe darás culto. Como o homem faz essas coisas, né? Adora outras coisas, presta culto, até a anjo, a Iemanjá, a sei lá das quantas, essas coisas todas aí, né? Novenas, tudo isso daí o homem faz, o homem pratica. Diz aqui: não farás para ti, não adorarás, nem darás culto, porque eu sou Deus, o Senhor Deus, um Deus zeloso, né? Que é mesmo ciumento, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. É a consequência natural. Ele diz: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Veja, não tomarás, o terceiro, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Cuidado quando falar das coisas de Deus, quando falar de Deus. Coisas vãs. Diz que é para, a Bíblia diz para não jurar, né? Eu juro por Deus. Já está mentindo porque não vai cumprir. Eu juro por Deus que eu vou fazer isso.
Não tem essa. No interior eu ouvia muito isso, né? É, Miele. Juro por Deus, né? Mentiroso, diz aqui. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Irmãos, Deus preparou maravilhosamente bem tudo. 6 dias para o homem trabalhar, exercitar, fazer as coisas. E o 7º dia separa esse dia, né? O sábado é o Shabá. Não é o sábado, é o sábado do Senhor, né? Isso é outra história aí. Mas o sábado é o dia de descanso. Dia que Deus separou para louvar, para adorar, para engrandecer o seu santo nome. 6 dias trabalharás e farás a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, o dia do descanso, não farás nenhum trabalho, né? Esse dia Deus o santificou. Próximo. Esses 4 iniciais, veja, em relação ao próprio Deus. Aí o restante em relação ao próximo. Diz aqui, olha, não, aliás, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Honrar pai e mãe. Honrar é amar, é respeitar, é engrandecer, né? Ser grato ao pai e à mãe. Tem uma promessa, é um mandamento com promessa. Teus dias vão se prolongar na terra que Deus te dá. Poderíamos passar vários estudos aqui, né? Cada ponto desse. Mas Deus diz: não matarás. O homem mata. Não adulterarás. O homem adultera. Não furtarás. O homem furta. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Mente. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença ao teu próximo. Inveja, cobiça, né? A casa do vizinho é melhor. Eu queria ter a casa do vizinho. Poxa, eu queria ter aquele carro do vizinho, a mulher do vizinho, tudo isso aí. Irmãos, a lei de Deus é essa, está estabelecida. E é impossível, né, você cumprir eu. Por isso Paulo está dizendo, volte lá, né? Nós somos transgressores da lei e a consequência é a condenação. Então, veja, né? Romanos capítulo 8 e versículo 2, onde nós estamos. Aliás, 3. Porquanto o que fora impossível à lei fazer, né, no que estava enferma pela carne. Ou seja, a lei estava enferma pela carne. Estava sem utilidade, estava fraca. Essa aqui no original, essa palavra enferma, inútil. O apóstolo Paulo escrevendo, o escritor aos Hebreus, capítulo 7, versículo 18, diz assim, olha, Hebreus 7, 18. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade. É isso, a lei estava enferma, porque ela não podia fazer nada, né? Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por outro lado, se introduz a esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Então, a lei de Deus não tem nada de errado com ela. Ela é santa, o mandamento é justo, é bom, ela é espiritual, mas era impossível a mudar a nossa condição, porque ela estava enferma em relação à carne. Ela mostra, não é?
mas ela não pode fazer nada. Então é isso que ele está dizendo. Diz aqui, porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus. Ou seja, Deus age novamente, né? É uma ação exterior, que vem de fora. Então, isso fez Deus agindo. Agindo como? Deus viu a impossibilidade da lei em relação a nos livrar, não é, da lei do pecado e da morte. Deus viu a inutilidade da lei nesse sentido. Ele viu a nossa inimizade, a nossa imoralidade, a nossa iniquidade da carne. E aí o que ele fez? Ele agiu. Amados, Deus fez enviando, né? Enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante à carne, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então, Deus agiu. Deus enviou Jesus Cristo. E aqui diz ele em semelhança de carne, não igual, né? A Bíblia mesmo mostra que o Senhor Jesus era o Verbo eterno de Deus. João 1,14, né? E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como do unigênito Filho de Deus, ou seja, a nossa semelhança de carne, porque Jesus sofreu as tentações, Jesus teve fome, teve sede, cansaço, chorou, né? Jesus chorou, mas sem pecado, era a nossa semelhança. Mas diz aqui, né? Deus condenou a carne pecaminosa, o pecado, em Cristo, quando ele colocou sobre ele todo o nosso pecado. E a carne dele mesmo foi o quê? Tratada, né? O pecado em Cristo. A fim de que, Paulo diz aqui no verso 4, olha, a fim, né? O propósito de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A fim, amados, que o mandamento, né, se cumprisse em nós, nós que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, resumindo esses 4 primeiros versos, é que vai abrir para o restante do capítulo, que é a santificação, é o andar agora segundo o Espírito, e não mais segundo a carne. A carne é inimizade, condenação. E agora o Espírito é comunhão, é nova vida, não é? É redenção. Então, Paulo está dizendo, agora, pois já, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amados, nessa manhã aqui, nesse local, só tem os que estão em Cristo Jesus, infelizmente, os que estão sem Cristo. Eu, pela graça de Deus, posso dizer, por nenhum mérito meu, mas eu entendi a minha condição diante de Deus, condenado, separado, indo mesmo para a condenação. E louvado seja Deus, porque Ele me libertou, me livrou, me comprou, me salvou, me deu uma nova vida. Eu estou livre já, agora, né? Porque eu estou em Cristo. Mas os que estão sem Cristo, infelizmente, têm que encarar essa verdade, essa realidade. E a Bíblia diz, né, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Que Deus possa mesmo tratar com cada um de nós. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor,
Nós não temos palavras para falar, até para professar quão grande é o Senhor, quão grande é essa obra que nos livrou da condenação. Muito obrigado, Pai, porque Cristo, o Senhor mesmo, agiu, enviando o Senhor. Você ouviu a nossa condição, a nossa impossibilidade, e em Cristo tratou do pecado, da condenação. E através do Teu Santo Espírito nos vivifica, nos dá uma nova vida. E nós estamos aqui, Pai, porque o Senhor foi bondoso, misericordioso. Nos ajuda, nos dá compreensão cada dia e nos fortalece a fé e que possamos ser úteis na Tua obra. Entregamos as vidas preciosas aqui em Tuas mãos. Se porventura há entre nós, Pai, alguém que ainda não tem a compreensão, não entendeu a sua real condição diante do Senhor, que esse Espírito Santo que vivifica possa fazer uma obra especial nessa vida. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus.